Olá, aqui é a professora Débora e hoje, na aula de produção textual, estudaremos sobre os gêneros charge e cartoon. O que é charge? A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade e o posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. O termo charge é oriundo do francês charge e significa carga, exagero e ataque violento. As charges retratam situações da atualidade. Por meio da charge, o leitor tem a capacidade de compreender a dinâmica de acontecimentos ocorridos em todo o mundo. O chargista, como é chamado, o profissional que desenha charges, precisa estar inteiramente familiarizado com os assuntos jornalísticos para conseguir retratar e transmitir a mensagem em um único quadro de elementos gráficos. Vamos lá as características da charge. Retrata a atualidade. É usada em uma notícia que retrata um fato social ou um político de relevância. No caso aqui, o assunto da charge é sobre algo que aconteceu na sociedade ou no mundo político, né? Na parte da política, certo? Retratando sempre os assuntos atuais. Se origina na notícia jornalística, ou seja, primeiro acontecem as notícias, né? No caso, acontece alguma coisa, aí o chargista ele estuda sobre esse assunto, esse assunto atual, para poder produzir a sua charge. Reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo, ou seja, no caso, o ponto de vista. Na charge vai aparecer o ponto de vista do chargista e também da sua equipe, se é a favor ou contra aquilo que está acontecendo, que está sendo retratada na imagem, certo? Próxima característica, a charge também pode ser chamada de texto visual, em que utiliza o humor ao mesmo tempo em que critica, certo? Próxima, como se alimenta da novidade, é tida como uma narrativa efêmera, ou seja, algo que é rápido, certo? Caso não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor. Então, por isso é importante que a gente acompanhe notícias de jornais, de revista, tanto pela TV como pela internet, para que a gente possa compreender sobre os acontecimentos do mundo e assim, quando aparecer uma charge, uma questão de prova, a gente conseguir compreendê-la. Certo? Então, aqui um exemplo de charge. O assunto sobre as queimadas, certo? Que estão acontecendo. Esse é o animal mais perigoso do Pantanal. Falou a onça para a outra, certo? No caso, ela está dizendo que o homem é perigoso, certo? Porque ele está, olha aí, ó, veja o que ele está fazendo. Ele está fumando e jogou o fósforo no mato, né? E aí, possivelmente causou um incêndio, certo? E aí, prejudicou toda a mata, toda a floresta, destruindo as árvores, destruindo o meio ambiente e maltratando os animais. Vejam aí o que ele está, né? O chargista representou muito bem quem é o perigoso, né? Não os animais, e sim o homem que está causando essas queimadas. Vamos lá agora ao gênero cartoon. O cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo e humor. Abrange hoje praticamente todos os veículos de difusão da informação gráfica, jornais, revistas e a internet. O termo cartoon é uma forma aportuguesada do termo inglês cartoon, que significa cartão, e que tem origem na palavra italiana cartone. Se utiliza de elementos da história em quadrinhos, como balões, cenas e onomatopeias.
A aplicação do termo ocorreu pela primeira vez em 1840 na revista Punch. A publicação divulgou uma série de cartoons em uma paródia aos frescos do Palácio de Westminster. Os desenhos foram adaptados em sátira aos acontecimentos da política econômica da época. Por meio do cartoon, o veículo expõe a opinião e o ponto de vista em um desenho que pode ou não ser acompanhado de legenda. Também pode ser considerado uma forma de levar ao público leitor, de maneira diferenciada e rápida, o debate sobre os mais variados temas. Esse tipo de gênero jornalístico empresta às artes plásticas os elementos necessários para a apresentação ágil da mensagem transmitida pelo interlocutor. O grafismo, se utilizando do humor, satiriza situações, momentos e pessoas. Características do cartoon: é o gênero textual constituído de linguagem não verbal, ou seja, predomina a imagem, a linguagem não verbal, mas pode aparecer uma legenda, que a legenda, no caso, é a linguagem verbal. Sátira, humor, ironia, o cômico, a flexibilidade, certo? Também são características do cartoon. Associação da linguagem verbal ao desenho expressivo, ou seja, há uma associação com algo que está escrito na linguagem verbal ao desenho que foi feito ali, que será produzido, né? Imagens são atemporais, ou seja, as imagens podem representar e criticar assuntos de qualquer época do ano, qualquer ano. Pode ser do passado, pode ser representando algo do presente, algo do futuro, certo? Próximo ponto, próxima característica: entrelaça palavras, imagens e sentidos, certo? Aqui um exemplo de cartoon. Você veio do lixão? O rapaz perguntando para o outro que está todo sujo. Não, vim da praia. Olha aí, veio da praia e trouxe todo o lixo que estava jogado, tanto na areia como no mar. Então, aqui ele está criticando o quê? A poluição, né? A poluição dos mares, dos rios, causados por quem? Pelas próprias pessoas. Agora sim, né? Qual é a diferença entre a charge e o cartoon? Que eles são tão parecidos, né? A diferença é o quê? O elemento de tempo é a principal diferença entre a charge e o cartoon. Enquanto a charge representa situações atuais embasadas em notícias, o cartoon é utilizado para criticar e satirizar situações atemporais. Ou seja, a charge representa assuntos atuais que estão, né, acontecendo hoje, agora, né, nesse último período do ano. Já o cartoon pode ser representado, pode representar, no caso, qualquer assunto, seja do passado, ou atual, ou futurístico também pode aparecer, né? Certo? Não precisa ser necessariamente algo atual. Como a gente viu, né? Ó, aqui, ó, nesse exemplo de cartoon, é algo que vem acontecendo já há bastante tempo, não é tão atual assim. Ou seja, criticando aqui a poluição dos rios e mares, certo? E já aqui está criticando, no exemplo de charge, algo que está acontecendo atualmente aqui no Brasil, né? Que aumentou a intensidade, né? Nesses últimos dias, que são as queimadas lá no Pantanal, certo? Então, gente, é isso. Muito obrigada, façam a atividade e até a próxima.